Boa noite, pessoal. Então, nós vamos hoje para a aula 4, que vai cobrir os capítulos 10, 11 e 12 da parte um de A Nascente. Então, o capítulo 10, ele começa com uma reflexão do Holcomb, que foi um personagem que nós vimos em capítulos anteriores, né? Que inclusive ele não deu uma vaga de trabalho, né? Não contratou o Rourke, ele até analisou os desenhos deles de uma forma, dos desenhos dele, né? De uma forma bem mecânica, repetindo vários chavões e frases prontas. Então, naquela época, nós tivemos acesso a esse personagem. E nesse capítulo 10 nós passamos a conhecer um pouco do que ele entende, do que o Holcomb entende como a arte, qual é o estilo que ele defende e ele acha o mais correto para a arquitetura dos nossos tempos, né? Então ele se declara um idealista, né? E que o correto seria sempre ser fiel à história e construir de acordo com o espírito da sua época. E aí você fica se perguntando, mas qual que é o estilo da época para ele? Né? Ele tem uma opinião nesse sentido. Quando ele fala arquitetura não deve ser uma simples repetição de formas do passado, mas sim uma continuidade fiel à essência da cultura e dos valores do seu tempo. Se você ouvisse só essa parte, você poderia pensar, olha, mas falando isso, ele não se assemelha ao Rourke? O Rourke também parece querer uma arquitetura moderna, moderna no sentido de adequada ao seu tempo, adequada à forma, adequada ao que o cliente, ao melhor para o cliente em determinado momento. Então você pode pensar, não, então o Holcomb ele defende o mesmo que o Rourke. Não, aí que está a diferença dele. O que a gente acabou de dizer? Que para ele o correto é ser fiel à história. Para ser fiel à história, é preciso construir de acordo com o espírito da época. Qual que foi o último período de real importância histórica para o Holcomb? Foi o Renascimento. Então, para ele, o dia de hoje, 1920, 1930, para ele, o espírito que ainda alimenta esses anos é o espírito do Renascimento. O último que teve para ele, o último que foi importante, não foi os gregos, os romanos, o clássico, mas sim um renascentista. Então, a arquitetura de hoje deveria fazer o quê? Seguir os modelos renascentistas, com as suas formas monumentais, grandiosas. Então, ao fazer isso, nós estaríamos sendo corretos, fiéis à história e seguindo esse espírito da época que ele considera mais importante e que ainda hoje impacta o mundo, segundo a visão dele. Então, para ele, o que é seguir o espírito da sua época é seguir o ideal renascentista. E é isso que ele faz nas obras dele, né? Tanto que a gente conhece que ele faz mausoléus, ele faz obras em estilo monumental, inclusive a janta, o jantar que é organizado pela esposa dele é em honra a um mausoléu que ele está inaugurando. Então, ele fala dos capitólios, dos mausoléus, de coisas grandes, e até a própria descrição física dele é de um homem grande, um homem imponente. Então, ele segue um estilo e ele constrói coisas imponentes, né? Tanto que ele fala, a Rand fala no livro, que o processo criativo dele, ele é como um compositor que improvisa, que tem inspiração súbitas, que insere cúpulas, mosaicos e fachadas colossais sem uma lógica construtiva coerente. Então ele é mais do mesmo. Ele seria criticado e é criticado igual pelo Rourke pelos mesmos motivos dos outros classicistas. Ele insere diversos elementos dentro das construções que não fazem sentido, que não cumprem nenhuma função naquele lugar. E para fortalecer essa ideia, a Rand ela comenta que ele achava que ele não devia satisfação para os clientes. E os clientes na frente dele empalideciam, gaguejavam e pagavam. Ele tinha essa postura autoritária, teatral, né? Então ele era como se fosse, voltando para o Império Romano, ele era como um centurião
Ele era aquele cara que protegia a tradição, que ele protegia esses valores, que protegia esse esse estilo colossal, esse estilo grande. Então a Rand ela traz essa a descrição do personagem e do que ele constrói é muito parecido. Então ele tem essa, por isso que ele se considera um renascentista. E então eu trouxe para vocês um pouco do argumento dele. Depois dessa breve introdução, dessa exploração do arquiteto Holcomb, e a gente lembra que ele é o presidente do Sindicato dos Arquitetos dos Estados Unidos, então ela é uma pessoa que tem muito peso na classe, dentro da classe, né? E uma dos principais eventos que traz esse capítulo 10 são as reuniões dominicais, os jantares que a mulher dele, que é a Constance, organiza. Ela é conhecida no livro, ao longo do livro, como Kiki, pelo apelido, né? E essa mulher, quem que é essa mulher? Né? Ela é descrita pela Rand como uma mulher baixinha, né? De estatura diminuta, ela não tem uma aparência física muito impressionante, só que ela compensa isso com uma personalidade exuberante. Ela se esforça muito para ter relevância intelectual e social. Então, como ela se sente, de certa forma, inferiorizada por essas características, e por não ser uma arquiteta, ela é uma, querendo ou não, ela é uma dona de casa apenas, então isso incomoda ela muito, e ela busca, através dessas reuniões dominicais, reunir as principais, a nata, vamos dizer, a nata intelectual e empresarial da cidade, e assim ela consegue o status e reconhecimento que ela não tem por outros meios ao longo da vida dela, né? Então essas reuniões elas são marcadas muito pela superficialidade, pela pretensão. Então todo mundo tenta se mostrar, se parecer brilhante, né? Impressionar os outros. Então você vê que ela atrai esse tipo de gente para o evento dela. E que tipo de pessoas são essas celebridades e pessoas excêntricas que ela convida? Normalmente são pessoas associadas a fazem algum tipo de trabalho ou apoiam causas associadas à pobreza, ao sofrimento, né? E ela tenta se colocar nesse lugar, ela tenta se parecer generosa e conectada a essas causas humanitárias que estão na moda. Só que tem um problema. E aqui a gente vê na nossa realidade do Brasil que tem muita gente que gosta muito de pobre, né? Mas que na verdade não ajuda o pobre, não quer que ele melhore de vida. Dizem que aprovam políticas e que defendem iniciativas para ajudar essas pessoas, mas que na verdade acabam por colocar essas pessoas numa situação pior do que elas estariam de outra forma. Eu não preciso citar aqui programas sociais, eu acho que vocês já entenderam a referência. Ah, Então, quando um desses pobres que ela diz ajudar, essas causas humanitárias, então, sempre que um pobre melhora de vida, ela se sente traída. Ela se sente traída e abandona essa pessoa. Não é mais amigo dela. Ou seja, ela de fato não se preocupa em melhorar a vida dos pobres. Ela usa essa retórica de ajuda às causas humanitárias, aos mais necessitados, para ela ganhar crédito. Mas sempre que um melhora de vida, ela se sente traída, porque aí ela não consegue mais ser protetora daquele desafortunado. Ela perde a função dela. Então ela não está fazendo um trabalho para tirar a pessoa da pobreza e para que ela possa ser independente. Ela não quer isso. Ela justamente quer que eles continuem pobres para que ela possa aparecer como protetora, dessas pessoas. Veja bem, tanto que ela, até no próprio evento, a Ryan traz que ela se veste com roupas humildes, mostra as pernas, né? E então ela é, de certa forma, um pouco vulgar, ela quer transmitir essa noção de que ela é do povo, né? Que ela não tem essa intenção de expor glamour e mostrar riquezas, só que por trás dessa fachada existe uma pessoa que de verdade não tem valores dela claros, né? O único valor para ela
é ter o controle sobre essas pessoas, ter o controle dessas pessoas que estão participando do evento, que ela sente que depende dela, depende das reuniões dela, para que as pessoas façam conexões e se conheçam, né? Essa nata da cidade. E ao mesmo tempo ela quer ter controle também dos pobres, supostamente, para que eles continuem pobres, e ela continue se passando como protetora desses indivíduos, né? Então, na verdade, essa janta não são apenas encontros sociais, mas é um teatro, né? É um teatro onde que ela se encena, ela se coloca num lugar que não é dela, como uma pessoa que supostamente é melhor do que os outros, por esse compromisso altruísta, né, supostamente, né? E ela, através dessas reuniões, ela mantém essa estrutura hipócrita e os jogos de poder daquela sociedade corrupta que nós vemos a gente vê dentro do contexto da arquitetura, mas essa sociedade que a Rand está trazendo é uma sociedade profundamente corrupta e sem valores, que é por isso que o Rourke, a gente vai ver depois, por isso que o Rourke sofre, né? Por isso que o Cameron tem medo de que o Rourke vá sofrer, né? E de fato está sofrendo, né, dentro dessa sociedade. Nós temos um pouco da reflexão do Keating, né? O Keating, ele vai nas reuniões, ele tenta ir nesses eventos nos domingos, mas ele já conhece todo mundo, então ele se sente profundamente chateado de ter que participar desse tipo de coisa, porque ele já fez o que ele tinha que fazer aí, né, nos diversos encontros, mais ou menos sempre são as mesmas pessoas, e ele só vai ali por causa dessa inauguração desse Capitólio. Antes eu falei mausoléu, eu corrijo, era um Capitólio projetado pelo Holcomb. Então o Keating vai para celebrar essa conquista, né, do arquiteto. Então ele passa lá para marcar a presença mas ele já está de olho para ir embora. Então ele mais ou menos já estava cuidando do relógio, pra ver a hora que ele ia embora, e aí ele vê pela primeira vez a Dominique Franklin, que é a filha do chefe dele, do Guy Franklin. E aí ele se surpreende, ele fica fascinado à primeira vista pela Dominique. E, e ele vê que tem alguma coisa diferente com a Dominique, talvez é isso que fascina ele em primeiro lugar e que paralisa, porque ele vê que tem alguma coisa. ah, Ele vê que ela não está tentando impressionar ninguém, ela não está tentando se encaixar na atmosfera da festa. O Keating, ele sabe que tudo que está acontecendo aí é uma falsidade, mas ele vê que aquela mulher é diferente, de alguma forma. Tem alguma coisa diferente nela. E, e aí, quando ela olha para ele, ele sente aquela ideia de imponência dela, porque ela é uma mulher bonita, magra, alta. E ao mesmo tempo tem o aspecto da indiferença também. Então, esses dois aspectos, eles causam um pouco de atração e medo para ele. E por que que ele tem medo? Por que que o Keating tem medo? Porque ela é muito parecida, isso ele ainda não conseguiu integrar na mente dele, mas lá no fundo ele percebe que tem alguma coisa de Rourke na Dominique, né? Qual que é o medo do Keating quando ele encontra o Rourke? O Rourke ele consegue cortar o Keating, porque o Keating começa a falar nesses dois capítulos também, ele vai visitar o Rourke, daí ele começa a inventar uma historinha, ele não vai direto ao ponto, e o Rourke vai sempre direto ao ponto, isso não enrola, eu sei que tu não veio aqui para isso. E a Dominique, ela tem mais ou menos essa mesma capacidade de desarmar o Keating. Então ele fica um pouco de medo, ele fica surpreso, fascinado por ela, mas ao mesmo tempo ele fica com o pé atrás. Ele tem medo de, se ele chegar muito perto, a verdadeira natureza dele vai se revelar. Então ele fica com aquela questão: será que eu me aproximo? Será que eu não me aproximo? O que que vai acontecer, né? E então ele se aproxima da Dominique, e a Dominique, como a gente esperava, ela já saca, né? Ela já percebe imediatamente
que o Keating é mais uma peça do jogo social, que é um cara que está buscando aprovação, ele está tentando se parecer encantador, seguro, né? E ela já corta ele com um pouco de ironia e sinceridade. Ele disse, ela já adianta, ó, eu sei que tu vai chegar, que tu vai dizer que eu sou muito bonita e que tu vai se apaixonar por mim. Então eu já sei qual é a história que tu vai me contar, qual vai ser a cantada que você vai me dar. Então vamos poupar tempo de todo mundo ah, e não vamos entrar nesse jogo, né? E só que é interessante que ela não encoraja o Kit, então ela não dá abertura, mas ao mesmo tempo ela também não manda ele embora. Ela começa uma dança, ela começa uma troca com ele, então parece que ela tá dando mais corda para ele, depois ela tira, depois ela dá mais um pouco. Então o Kitten ele fica preso nessa dança, onde que ele não sabe se ela tá seduzindo ele ou se ela tá rindo dele, ridicularizando ele. Então, a Dominique, desde o início, desde o primeiro encontro com o Keating, ela já exerce poder, é ela que comanda a narrativa. Desde o primeiro dia, vocês vão ver como isso se desenrola ao longo do romance, mas ela controla, ela sabe exatamente o que está acontecendo, ela tem as rédeas de tudo. Então, essa é a primeira introdução do Keating, de quando ele conhece a Dominique. Alguma pergunta, pessoal? Léo, Marta, Lucas, para a gente seguir, que são capítulos um pouco maiores hoje. Por enquanto, acho que ainda não. Tá, perfeito. Ah, nessa mesma festa, digo, depois da festa, a gente vê que a Dominique ela escreve uma postagem, mídias sociais. Ela escreve um texto sobre esse Capitólio, né, do Holcomb. E o que que ela faz? Em vez de. Para ela, a obra era grotesca, medíocre. Só que se ela fosse atacar ela diretamente, ia ser quase um desperdício. As pessoas nem seria bem recebido, né? Dado que era o presidente da associação. Então, o que que ela faz? Ela recorre à ironia. Então, ela elogia, né? Algo de uma forma tão descarada. Ela faz um tipo de sarcasmo tão refinado em que ela coloca a crítica dentro desse contexto de sarcasmo. Então ela consegue meio que ter o mesmo efeito, mas de uma forma diferente. Não atacando diretamente a pessoa, mas recorrendo ao sarcasmo, no qual ela é muito boa. Mas por que que ela escolhe o sarcasmo? É só um estilo de escrita? Por isso que ela faz isso? Na verdade, não. Na verdade, essa escolha não é só um capricho. Ela tem uma visão amarga do mundo onde ela vive. Ela vê que o verdadeiro talento é invisível e o medíocre é celebrado. A gente já viu isso ao longo do livro. Todas as obras, quando Cameron se aposentou, não teve nem nota no jornal. Quer dizer, teve uma nota, mas até o nome dos prédios estava errado. O Rourke, nesse processo, já fez algumas obras, vai fazer outras, elas não são mencionadas ou são criticadas. Então a Dominique vê que tudo que é bem feito, que desperta o talento, a inovação, a criatividade, não é bem visto. E ela usa então essa coluna do jornal para destacar justamente que ela despreza essas regras do jogo cultural. Ela despreza essa cultura, ela despreza o que está acontecendo no mundo ao redor dela. Porque nesse mundo que ela despreza, os elogios públicos que são feitos, eles raramente refletem um mérito real. Então, tudo que foi falado no livro até agora, de obras que foram elogiadas, na verdade, elas são obras ruins.
Então ela usa, ela está trazendo todos esses elementos que a gente vai conhecer melhor depois, mas ela já está trazendo um pouco da visão de mundo que ela tem. E como a gente entende essa visão de mundo? Ah, ela está conversando com o Keating na festa e ela disse que ela gostaria de ser vingada. E logo depois ela disse que ela não tem nada pelo que ser vingada. Aí você pode pensar, né? Não, mas isso é uma declaração contraditória? Como assim ela não. Primeiro ela falou que ela quer ser vingada, depois ela não quer ser mais vingada. E o Keating perguntou, né? Por que que você quer ser vingada? Na verdade, Dominique, ela não sofreu nenhuma injustiça específica. Não tem nada no livro que diga que alguém cometeu alguma injustiça com ela, ou que ela foi alvo de alguma grande ofensa. Mas ela sente um desgosto profundo pelo mundo como ele é. Então a gente tem o exemplo da coluna criticando o Capitólio do Holcomb, e ela é justamente isso. Ela tem essa visão negativa do mundo. Mas o que que então é uma afronta para ela, se não é uma afronta pessoal? O que que é uma afronta para ela? É a mediocridade, a vulgaridade e a hipocrisia dessa sociedade na qual ela vive. A existência desse mundo corrompido já é uma afronta suficiente para ela. E aí ela fala uma coisa interessante do Tui. E ela diz que o Tui era o perfeito cafajeste, porque ele era o símbolo perfeito da manipulação e do cinismo bem-sucedido. Ela é a peça fundamental dessa sociedade que ela despreza. E aí, por que que ela disse que o Tui é perfeito? Por quê? Porque ela sente que o mundo, esse mundo corrupto, ele vai continuar a ser punido por sua própria corrupção enquanto Tui existir. Então ela tem essa visão negativa do mundo e ela vê que o Tui é o suprassumo, é o cara que vai ser responsável por fazer esse mundo pagar por ser corrompido, por não valorizar a virtude, por não valorizar o mérito e o que é bom, a modernidade. Então ela não está buscando se vingar de alguém, ou de alguma dor, ou de alguma traição, né? Mas ela quer que o mundo pague por essa podridão que ela vê ao redor dela. E o que ela tem para usar, para colaborar, para que as pessoas paguem por isso, por essa destruição que está sendo feita, é justamente essas colunas que ela escreve, né? Então, termina a janta, o próprio Guy Francon leva a conversa com o Keating posteriormente à janta, né? E aí a gente sabe um pouco, a gente começa um pouco a conhecer a visão que o Guy Francon, né, que o pai tem da filha Dominique. Depois nós vamos explorar isso melhor. Mas ele, de fato, ele tem uma preocupação de pai, mas ele não entende muito bem o comportamento da filha. Ele nunca conseguiu entender qual é o problema da Dominique, né? E, e ele fala que ela foi expulsa de dois colégios, internatos, enfim. E aí ele comenta com o Keating que ele achava que ela iria afastar ele, né? Ele iria afastar o, o Keating rapidamente, quer dizer, despachar ele. E aí o que que acontece? Ao ver que ela dá corda para o Keating, o Guy Franco fica pensando, bom, talvez, Keating, você seja capaz de lidar com ela de verdade. Então o Guy Franco ele também é enganado em primeiro momento pela reação da Dominique, porque ele não consegue entender muito bem a filha. Depois a gente vai entender um pouco por quê. E aí ele vê que o Keating consegue puxar uma conversa, eles ficam conversando bastante tempo, então ele diz depois da janta, Keating, eu acho que talvez tu seja capaz, tu seja a pessoa para lidar com ela. Porque ninguém conseguia lidar com ela. Ninguém. Depois nós temos aquela passagem que
que o Rourke ele faz o desenho lá no escritório enquanto ele trabalhava com o John Eric Knight. Lá ele faz o projeto, o Eric Knight muda. Quando ele vai mostrar para o Austin Eller, o Austin Eller diz que estava mais ou menos no caminho, mas não era bem isso. E aí, intempestivamente, o Rourke pega um lápis, faz todos os rabiscos na frente do chefe, como se fosse uma pessoa louca. E, e aí ele acaba sendo demitido. Então ele é demitido na hora porque, imagina numa reunião, se colocando na nossa, numa empresa, por exemplo, o teu chefe está fazendo uma apresentação para um determinado público, você levanta, sai correndo, vai lá, diz que é tudo mentira, troca, muda, enquanto a coisa está acontecendo. Isso foi tomado pelo Snide como uma ofensa, então ele demite ele na hora, e depois o Rourke sai, o Heller também, e eles acabam, o Heller acaba contratando o Rourke igualmente para ele trabalhar diretamente para ele. Então o Rourke, o primeiro projeto de verdade dele é esse projeto para a construção da casa do Austin Heller. Ele fica encantado, né, com o Rourke, com a forma como ele conseguiu restaurar o desenho, né, para aquilo que ele queria de fato. E ele diz, né, o Heller diz que o Rourke ele conseguiu a casa que ele sempre quis, mas não sabia dizer na forma técnica, né, o que ele buscava. Então eles se encontram depois, recebe o pagamento e tudo mais, e o Heller dá carta branca para que o Rourke possa fazer o desenho da forma como ele quiser. Vai ser uma das primeiras vezes que o Rourke vai ter essa liberdade artística que ele sempre quis e que foi o motivo de todas as demissões dele. Primeiro, ele tentou, enquanto ele trabalhava com o Frankon, pintou o projeto. O Frankon disse que ele podia desenhar, mas que depois ele teria que colocar aqueles elementos clássicos. O John Eric Knight, como nós vimos na outra aula, ele tinha a estratégia de ter desenhistas de diversos estilos, onde que os cinco faziam o seu desenho e depois ele pegava um deles e colocava alguns outros elementos dos outros estilos e apresentava uma quimera para o cliente, porque assim ele entendia que ele estava pegando o melhor de todos os mundos, né? Novamente o Rourke é demitido porque ele não consegue aceitar essas modificações feitas, né? Em princípio, parece que ele aceita, mas a partir do momento que o cliente renega o projeto, ele não se segura mais. E aí ele vai intempestivo e acaba, ah, acaba justamente mudando tudo ali ao vivo, né? Então o Eric comenta aqui realmente fazendo concessões. É interessante, antes de nós partirmos para o próximo capítulo, também eu quero ouvir se vocês têm dúvidas, podem levantar a mão, mas é interessante que nós conseguimos de fato ver uma coisa que o Léo comentou no início da aula, que o Rourke ele está evoluindo bastante ao longo dos capítulos, né? Vocês percebem que ele pouco a pouco está eliminando qualquer tipo de concessão, né? Ele tinha feito uma concessão para trabalhar com o Frankon, ele trabalhou um pouquinho, depois aconteceu aquele problema, ele optou por sair, depois agora ele é também demitido do escritório com o Eric Knight, porque ele não, em princípio parece que ele está aceitando fazer uma concessão, mas na verdade ele, no final das contas, não concede e acaba sendo demitido. Agora, no início do capítulo 11, nós vamos ver um pouco desse processo aí de demissão, o que é que acontece depois, mas nós percebemos que neste capítulo, as principais questões para os principais personagens e as dinâmicas que nós conhecemos. Eu convido o Eric também a assistir o início da aula ali, especialmente na reflexão sobre a Dominique feita até o momento. Então, nós conhecemos a Dominique, um pouco da Dominique, como o Keating reage a ela e também a Kiki e o esposo dela, né? Quais são as lógicas por trás dos comportamentos deles. Então, ficou alguma dúvida sobre o capítulo 11?
É o Eric que coloca aqui, por mais que queira se destruir por dinheiro ou para ser praticamente racional dele, rejeita ferozmente. É, de fato, nós estamos vendo um amadurecimento arquitetônico, né? Ou seja, o Rourke está cada vez mais aprendendo, e nós vamos ver no capítulo 11 e 12 ah, que o Rourke ele não é ainda um arquiteto, o melhor arquiteto que ele pode ser. Então ele também comete erros, né? Isso era uma coisa que não tinha aparecido até agora, mas aparecem os primeiros erros do Rourke. Até agora no romance nós não vemos isso, né? Ele errando, mas ele também erra nesse processo de aprendizado, que é normal. Então no capítulo 11, o início do capítulo mostra o Rourke olhando para a porta do escritório dele, porque ele abre o seu próprio escritório depois da demissão depois que ele é demitido pelo Snite. Então mostra até tem as palavras Howard Rourke, arquiteto, então ele tá ali, mostra ele refletindo sobre essa conquista, o que que pode representar para ele. É um momento bem bacana dele se olhando como, de fato, a primeira vez que ele é independente como arquiteto, dono do seu próprio escritório. Depois de um tempo, ele vai. O John Eric Knight descobre então que o Rourke ele conseguiu esse contrato com o Austin Eller, né? E, e ele tenta reverter a situação. Ele tenta trazer o Rourke de volta para o escritório. Ele até pensa no início em processar o Rourke e o Austin Eller. Mas aí ah, ele acaba tentando convencer o Rourke de algumas maneiras a voltar para o escritório. Então, em primeiro lugar, ele tenta uma abordagem mais paternalista e manipuladora. Então, ele tenta elogiar, tu é um bom profissional, mas ele alerta para o desastre. Então, ele diz assim: olha, Rourke, esse caminho de abrir o escritório nesse momento é imprudente, é inviável, né? E que para ele poder de fato abrir um escritório e ter sucesso, ele ia ter que pagar um preço no mercado, né? E que preço era esse, né? Ele tinha que ter cuidado, ah, tinha que ter cuidado com respeito ao futuro. E que ele precisava seguir os passos tradicionais, né, para ter sucesso, né? Então, no início ele adota mais essa postura de ser um bom amigo. Olha, tu é bom, tem capacidade, mas tá difícil lá fora, tem que cuidar. Então ele tenta instilar um pouco de medo, de dependência, e que a segurança dele era continuar ali com ele, dentro do escritório consolidado. E que aí eles dividiriam, né, a partir do momento que assinassem um contrato, eles dividiriam os pagamentos meio a meio, ou de acordo com a negociação. Então, fica comigo aqui no escritório, e a partir de agora eu vou te pagar melhor, vou te pagar mais, e também você vai ter comissão pelos projetos aprovados. Ah, não funciona, né? Essa forma não funciona. A segunda forma que ele tenta é como se fosse uma falsa camaradagem. E, e ele começa a falar como se eles compartilhassem valores comuns. Então seria ele chama até o Rourke de companheiro, né? E ele diz: essas coisas acontecem, então é muito novo e nós estava se dando tão bem. E eu acho que seria até ingrato da sua parte, eu que te dei a chance, né, de trabalhar, você sair desse jeito. Então, vamos fazer as pazes, né? Vamos continuar a trabalhar juntos, que é a melhor forma. Então, a primeira vez ele tenta manipular, a segunda ele tenta estabelecer uma falsa camaradagem, como se eles de fato tivessem os mesmos valores e quisessem a mesma coisa, e que tinha acontecido uma briga, que infelizmente acontece, mas que as brigas se resolvem, né? A roupa suja se lava dentro do escritório do Snite. Então, eles, vamos ajeitar as coisas, vamos se dar bem. E, por último, que eu mencionei en passant ali no início, mas por último ele tenta
diz assim: bom, eu já comentei sobre que as coisas podem não dar certo. E de fato, Rourke, isso que tu quer fazer, tu não está seguindo a trajetória convencional, que é primeiro trabalha para os outros, constrói uma reputação e depois abre o teu escritório. Tu está pulando etapas. E que tu fazer diferente disso é por insensatez. Tá passando, né? Tu tá saltando, né? Tá saltando por cima da lógica dos passos necessários. Isso vai dar problema. De fato, a gente vê que talvez não pelos elementos levantados necessariamente pelo Snipe, mas o Rourke vai ter problema, sim. Mas nesse momento ele não muda sua decisão e não faz concessões, que nem o Eric comenta. Então ele vai lá e segue, abre o seu escritório. Continua, né, com o seu escritório que ele tinha acabado de abrir. Aí ele recebe outro visitante na, no escritório, que é o Kitty. O Kitty vai lá visitar ele no novo escritório e aí o Keating, quando vai visitar, ele demonstra um pouco de admiração, mas ao mesmo tempo ressentimento. Então ele diz parabéns pro Rourke pelo abrir o seu próprio escritório. Mas ele se sentiu um pouco desconfortável pelo sucesso do Rourke, né? E ele diz: olha, talvez tu devesse reconsiderar trabalhar com o Snide. Vai ser difícil seguir sozinho. E no fundo, o Keating ele fica muito decepcionado porque em princípio, era ele que estava tendo sucesso no mundo arquitetônico e ele não tinha o próprio escritório. E o Rourke estava abrindo seu próprio escritório, então o Keating, isso deixa ele muito decepcionado com ele próprio. Ele se sente mal. Tipo, pô, eu tô aqui sou quase sócio do outro escritório e não tenho o meu. E agora o Rourke aqui abrindo o seu próprio escritório. Então, nesse sentido, ah, ele fica pensando, eu não teria tido coragem para fazer isso. E o Rourke teve. Então, nesse ponto, ele se sente mal, né? Então, quando ele assina o primeiro contrato, né, para construir um dos prédios, ele vai lá pro Cameron contar as notícias, né? O Rourke é muito grato a tudo que o Cameron fez por ele, a tudo que ele aprendeu com ele. E, e eles têm uma relação muito bonita, né? E o Cameron vê no Rourke a, a continuidade do que ele começou a fazer e que depois ele acabou sendo, entre aspas, derrotado, né? Pelo mercado, derrotado pelo mundo. Então a Rand também traz essa figura do Cameron na cama. Então o Cameron foi alguém que lutou, mas não foi suficiente para vencer. E, e ele diz pro Rourke, como ele falou anteriormente, que vai ser um caminho de muito sofrimento, né? E que todos aqueles criadores do passado, eles tinham sido esmagados, ignorados, ridicularizado, e era o que estava acontecendo com o Rourke e vai acontecer cada vez mais, como nós vamos ver no próximo capítulo. Mas ele diz assim, Rourke, se você permanecer fiel até o fim, você não vai apenas sobreviver, você vai se tornar uma força que vingará todos os artistas que vieram antes de ti. É esse tipo de esperança que o Cameron tem no Rourke. Ele vê que o Rourke vai dar continuação à luta que ele começou. E esse é um momento muito bonito do romance. Depois nós temos aí, quando a gente vê a construção da casa Heller, né, o primeiro projeto dele, o Mike, aquele que nós conhecemos, com quem ele tomou cerveja, né? O Mike abandona uma outra construção e aparece para trabalhar nessa casa. Lembrando que o Mike não trabalhava com projetos pequenos. Então a gente vê que esse Mike ele se identificou muito com o Rourke e ele quer trabalhar com o Rourke nessa primeira obra dele. O Rourke tem muita dificuldade para começar a construir a casa, porque nenhum empreiteiro quer fazer, uns têm medo que a casa vai cair,
outros dizem que é muito moderno, eles não conseguem entender muito bem o que que o Rourke quer fazer com aquele projeto. Então ele tem bastante dificuldade, mas ele acaba achando uma firma que aceita o desafio, mas vai cobrar bastante do Rourke, né? Uma parte bonita que a Rand traz nesse processo da construção da residência ela é a relação do Rourke com a construção, né? E como ele interagia com esses elementos da construção, com os materiais, com as estruturas. Então, quando o Rourke ele observava a construção de longe, ele sentiu uma profunda conexão entre a mente, o corpo e a matéria. Ou seja, ele se sentia parte daquela construção. E, e ele via o projeto se desenvolvendo totalmente vinculado com uma lógica estrutural quase inviolável. Cada componente existia porque precisava existir e essa clareza dava tipo de um prazer matemático para ele. Vocês lembram aquelas imagens dos desenhos, onde que aparece a pessoa imaginando os cálculos e tudo mais e como tudo se liga? É assim que o Rourke vê a distância e a construção, como um todo que se encaixa perfeitamente e que cumpre uma função. E isso não tomava só vamos dizer assim, um êxtase técnico. Ele também sentia uma euforia física, uma alegria visceral de ver as ideias dele tomando forma concreta. Tanto que os trabalhadores, parecia que ele era apaixonado pela casa. Então ele tocava, acariciava as vigas, acompanhava com as mãos o encontro das colunas, o apoio, as estruturas. Então, cada coisinha daquilo ali era um ato de honestidade criativa. Então, ele tinha o prazer técnico de ter desenvolvido aquela construção de acordo com a forma e função, e também ele sentiu uma euforia física. Ele tocava, ele se sentia como uma extensão do próprio corpo dele, aquela construção. Então, para o Rourke, criar era uma experiência tão pessoal quanto respirar. E por isso que ele desenvolve uma construção, uma relação com o Austin Eller de uma amizade silenciosa. É o que o Rourke fala em diversas partes do livro, que ele está esperando para encontrar gente como ele. E o Austin Eller e o Mike são gente como ele, como era o Cameron. Não precisa conversar. Não é um cara com quem você vai. Ele é legal e você gostou dele porque você vai no boteco tomar uma cerveja. Mas sim, são pessoas que de fato você tem uma. Você consegue se identificar de uma forma muito mais profunda. Não é só, não é só uma conexão ocasional. Tem muito mais coisas aí envolvidas do que uma mera amizade ou conhecer alguém com quem tu foi com a cara, mas que não tem uma relação mais profunda. E eu passei por uma experiência parecida quando eu trabalhei, não trabalhei com obras, mas eu trabalhei com ônibus. E por mais que o projeto não fosse meu, eu trabalhava em vendas e assistência técnica. E eu passava toda a linha de produção, desde o início, onde que só era o chassi do ônibus, até todas as fases de construção daquele produto. E eu me lembro muito bem que quando eu entrava dentro do ônibus em produção, um pouco antes dele sair, e ao longo do processo produtivo, cada lugar, cada banco, cada encaixe que era feito, porta-pacotes, onde ficavam as malas, né? Onde que saía o som, onde que a pessoa, o cliente podia colocar o fone de ouvido, ah, todo detalhe eu sentia como se aquele produto fosse uma extensão da minha vida. Não era simplesmente um produto que ia para o mercado, mas era um produto que, de certa forma, tinha o toque do Matheus lá. E o Rock também tem isso. Ele sente, claro que ele mais do que eu, provavelmente porque ele estava criando esse projeto,
Mas é muito normal a gente sentir isso ao longo do nosso trabalho, e eu agora também com as traduções sinto da mesma forma, mais claramente até do que o ônibus, mas eu trouxe a figura do ônibus porque ela diz mais respeito a construções com partes. Então esse é um sentimento muito bom. E imaginem o Rourke não conseguir fazer isso muitas vezes. Imagina a dor para ele, o sofrimento que ele tem quando os projetos dele são modificados. E pior, quando eles são construídos com modificações que não dizem respeito ao projeto original no qual ele pensou. Ele, de fato, ele sofre bastante. E o Cameron fala disso também. Não, porque não é só o sofrimento não advém pro Rourke do fato de que ele vai ter concorrência e que o mercado não entende as obras dele. Mas muitas pessoas, ao longo desse processo até agora, elas tentaram mudar ainda no nível mais básico, no nível do desenho. Então vocês percebem o tipo de sofrimento que o Rourke passa quando ele não consegue colocar o seu jeito de projeto na prática. E a casa é construída, essa residência ela é construída, e como ela é recebida pelo mercado? O Holcomb, ele fala que era um absurdo, era uma desgraça para a profissão de arquiteto, esse projeto, e que deveria haver uma lei proibindo a construção de casas assim. Veja bem, o dono do sindicato, né, da associação, já queria ter uma lei para proibir coisas. Isso é muito comum também na nossa realidade. O Eric Knight, ele diz que essa obra vai gerar uma má impressão nos clientes, porque vai achar que todos os arquitetos são loucos. E de onde é que ele traz essa referência de louco? Pelo comportamento do Rourke, de saltar e fazer modificação no projeto de forma descontrolada. Então, para o Holcomb, deveria haver uma lei proibindo casas assim, que era um absurdo. Para o Snide, uma casa assim não poderia ser feita, porque achar que todos os arquitetos são loucos. E outros então ridicularizaram a casa, como o Prescott, dizendo que parecia um foguete de histórias em quadrinhos. Outros disseram que a casa ia cair, por exemplo, o Perry Gill. Então, assim, no geral, a comunidade arquitetônica reagiu com profundo desprezo e escárnio por aquela, por aquela obra, né? O Eric comenta aqui como apresentar uma obra romântica a uma sociedade naturalista. É de fato, é um grande desafio, né? O feedback do mercado e dos arquitetos, dos colegas de profissão dele, é muito negativo. Interessante notar que o Ellsworth Toohey, que era o cara que estava mais na moda escrevendo sobre arquitetura, inclusive ele publicou um livro que nós falamos, do qual nós falamos ali nas aulas anteriores, ele ele ignora a obra. Ele nem não sai nada nas revistas, nem nos jornais, nem nos anuários das associações, não sai no banner, no jornal onde que o tu para o qual o tu escreve. E E aí isso dá a impressão que ele de fato não se importou com a casa, né? Não se importou de escrever sobre essa casa. É, Por que que o Tui não escreveu sobre isso? Será que foi por isso mesmo? Ele achou que é mais uma casa de um louco arquiteto ali que não me interessa. Mas é estranho, porque o Tui comenta sobre tudo. Os outros arquitetos, ou pelo menos com os quais o Rock teve contato, comentaram. O Rock não teve contato com o Tui, e o Tui não é arquiteto, mas o Tui escreve sobre arquitetura. Ele sabe que a casa foi construída, mas ele não comentou. Será por quê? Isso é uma coisa para a gente pensar, para vocês se recordarem. Será que o Tui vai comentar sobre essa casa? Até o Eric comenta, estava tão boa que ele não queria dar mídia para o Rock. Ele poderia criticar, né? Dar uma mídia negativa, que seria importante, né? No sentido do que a gente conhece do Tui até agora.
Parece que seria interessante. Ele poderia realmente se aproveitar disso para fazer uma crítica contundente ao Rourke, mas ele ficou em silêncio. Então vamos pensar por que que isso aconteceu. Ou talvez não, simplesmente ele achou que não tinha importância. Vamos lembrar isso para os próximos capítulos. Alguma pergunta sobre o capítulo 11, pessoal? Eric, Léo, Lucas, Marta. A Marta está em silêncio, tem que fazer perguntas. Bom, então, começando o último capítulo da aula de hoje, o capítulo 12, nós conhecemos uma coluna chamada Observações e Meditações, de Alvas Carrot. E essa coluna, a gente passa a saber que ela tem um grande impacto, é uma coluna no Banner também, de primeira página, e, e o Alva, ele trazia o quê? Explicava a filosofia para o povo de pequenas cidades. Então ele inspirava, né, essa coluna, inspirava o público dessas localidades pequenas, influenciava os pensamentos deles, os comportamentos, trazia um pouco das novas rotinas da capital. Então até eles fazem a Rand traz uma ideia do conteúdo desses processos de influência, né? Que ele falou em certo momento que uma sociedade se daria melhor se respeitasse as suas mães, né? Então ele falava para o público em geral, para o povão, né, sobre filosofia, sobre comportamento, sobre novas modas da capital e todas essas coisas para aquele público de cidades pequenas. E nós já vimos ao longo do livro até então que o Banner ele é usado, de fato, o Einand usa o jornal para os seus diversos projetos de poder. Que o Einand, a gente vê até agora que ele quer influenciar o povo em benefício, né, dos projetos que ele tem. E pela segunda vez, ele emprega agora o Alva para ele lança uma campanha chamada uma campanha contra os proprietários predadores. Então, o Banner faz essa campanha por 3 semanas qual era o foco da campanha? Mostrar que as favelas, né, que as condições de moradia nessas favelas de Nova York, perto do East River, especialmente, eram terríveis e que esses proprietários eram pessoas maléficas de não vender para uma agência imobiliária que gostaria de fazer uma reforma, de construir habitações e tudo mais naquele local. E aí a campanha era a questão de justiça social, como a gente ouve muito hoje em dia, né? E que ele diziam claramente que o problema das favelas aí das más condições de vida eram desses proprietários que não queriam vender, eles estavam travando o progresso da cidade. E de quebra, as pessoas estavam vivendo muito, muito mal. Esses proprietários se rendem à pressão popular e vendem. E a gente passa a descobrir posteriormente, ninguém sabe, a Rand coloca no romance, que na verdade a agência imobiliária era justamente do Aynan. Então o Aynan consegue comprar bons terrenos aí por um preço de banana, usando do poder do jornal para pressionar, dando a desculpa de justiça social, de melhorar a vida dos pobres e a moradia. Ele consegue comprar um bom terreno bem baratinho, que é um tema que nós estávamos discutindo por um outro aspecto antes, com o Leo também, o Léo, antes de começar a aula. Então aqui nós vemos um exemplo de uso, no caso, o uso da mídia para benefícios imobiliários ali. Um pouco diferente da nossa discussão, mas trata do mesmo tema, vamos dizer assim. O Alva, ele continua com a coluna dele sempre vai gira em torno desses projetos sociais. Então depois de cumprir a missão de conseguir a venda dos terrenos das favelas, ele diz assim: "Ah, agora, Dominique, eu quero que você vá morar nos cortiços para ver como é que é a vida lá.
que era a gente, isso não fica claro no romance, mas aparentemente a o Aynan tem alguns interesses também nessas regiões dos cortiços, mas isso não fica claro, não é discutido no romance. Mas existe algum tipo de interesse. O Alva não iria mandar ela lá para simplesmente passar o tempo. Então a Dominique vai, ela não dá muita bola, né, para essa experiência. Ela vive como uma mulher do cortiço normal, como uma pobre trabalhadora enfim. Eles não identificam que ela é diferente, que ela é repórter. Ela vive de acordo com essas condições também. Ela vive as mesmas privações e tudo mais. A Dominique, como a gente pode ver até agora, ela é uma mulher que ela se adequa ao contexto que ela está. Se ela está num jantar de luxo, ela se comporta de uma forma. Se ela está ali no cortiço, ela vai ser uma mulher trabalhadora que lava a roupa junto com as outras e tudo mais. Só que o Alva, ele manda ela para lá, para viver no cortiço, para ela fazer uma reportagem positiva, falando das dificuldades que existem de viver no cortiço, a sujeira e tudo mais. Só que o que que acontece? Quando a Dominique escreve o artigo, ela realmente ela descreve a situação dos cortiços e E ela fala que realmente tem muitos problemas no cortiço, mas que os principais problemas, além das condições no geral, eram as próprias pessoas. Eram as próprias pessoas. Então, a, ela escreve isso, o Alva, isso fica claro, é publicado, e, e aí o Alva diz para ela, olha, vai ter um evento dos assistentes sociais da prefeitura, e você vai lá e faz um discurso com base nessas condições dos cortiços, para que você possa valorizar o trabalho desses assistentes sociais e facilitar a vida deles, porque como tu viveu essa realidade, fica mais fácil para ti. Só que o que que ela faz? Quando, quando ela vai fazer o discurso, a palestra lá para os assistentes sociais, ela taca-lhe pau no, naquelas pessoas pobres. O que que ela fala? Diz, olha, sim, as condições dos cortiços são complicadas, não são estruturas, moradias de primeiro mundo. Só que o problema são as pessoas que moram lá. Elas gastam dinheiro no bar, elas compram rádios caros. Aí parece que elas estão vivendo extrema pobreza, mas é, elas estão ali e elas estão nessa condição por causa que elas querem isso. Elas não têm valores claros, elas acabam investindo dinheiro em coisas desnecessárias e então a culpa, então através desse discurso ela culpa os pobres e elas culpam os assistentes sociais também. Então o Eric traz aqui que elas são vítimas das próprias escolhas, exatamente. Então ela aproveita o discurso para criticar as companheiras do cortiço, as pessoas com quem ela morou, porque elas tinham esses comportamentos de consumo equivocados. Então parecia que eles estavam vivendo em extrema pobreza, mas na verdade eles tinham muitos bens e muitas coisas. E o foco deles não era ter uma casa limpa, organizada, fazer manutenção, mas ter essas coisas, essas coisas. E aí, ao mesmo tempo, ela culpa os assistentes sociais, porque os assistentes sociais não falam isso. Eles não trazem essa realidade para as pessoas. Então, é uma crítica velada também aos assistentes sociais. O Alves Carrot, ele fica louco com isso, né? E ele cancela a publicação da matéria sobre o evento e sobre a experiência da Dominique. Por quê? Porque o objetivo dele era o quê? Fazer essa reunião, fazer uma matéria de capa sobre a vida nos cortiços e, de quebra, fazer o evento junto com os assistentes sociais para aumentar o prestígio do banner. Só que a Dominique sabotou tudo. Ela sabotou o próprio chefe, o próprio jornal, com essa postura dela. Mas ele disse assim: eu não vou te demitir. Aí depois ele tenta encaixar ela num departamento de bem-estar da mulher, que ele recebeu o ok do Aynan para criar. Que aí envolveria escola, economia doméstica, cuidados infantis, delinquência juvenil. Então, o banner
teria um braço, vamos dizer assim, de assistência social, trabalharia também com esse tipo de projeto, e a Dominique disse que ela não quer aceitar, ela não tinha interesse numa carreira. É, ela não queria ter sucesso, nem buscava destaque na sua vida profissional, e ela queria continuar em liberdade. E agora nós vamos ver o que que isso significa. Mas vocês viram até aqui que a Dominique não tem nada que ela gosta. Ela fala ali, ela não quer ter uma carreira. Ela não quer se relacionar com ninguém. Tu vê que ela fica sempre. Ela não quer se relacionar nem com o pai. Claro que nós vamos entender um pouco melhor a relação deles. Mas ela está sempre distante dos outros, ela está distante de valores, ela está distante das pessoas que teoricamente seriam parte do círculo social dela, né? Ela está sempre longe, ela está sempre aquela pessoa, parece desconfiada, aquela pessoa que tem dificuldade de estabelecer vínculo, parece que não vai dar certo, parece que ela tem medo, né? E aí eu queria trazer para vocês, então, a visão da Dominique sobre a humanidade e o que ela considera a liberdade. E aqui é muito importante vocês vão lembrar, porque uma citação que aparece muito em imagens sobre a Rand e tudo mais, é uma citação chamada não pedir nada, não esperar nada, não estar sujeita a nada. E aí coloca assim o nome da Ayn Rand embaixo. A Rand ela não concorda com essa perspectiva da Dominique. E a gente vai entender. Por isso, pessoal, quando vocês virem essa citação, ou vocês já usaram, ou vocês viram em algum lugar, sinalizem. Essa não é a visão do Dominique, essa não é a visão da Rand, essa é a visão do personagem Dominique. É uma visão muito problemática. E a gente vai entender agora. Como a gente viu até agora, a Dominique ela tem uma visão muito cínica e desencantada da humanidade. Ela já deixou isso claro para o Keating. Ela já deu o exemplo do Tui. Ela já falou pelo que ela queria ser vingada. Então, para ela, as pessoas no geral elas são medíocres, vulgares e que não merecem respeito. É basicamente isso. Ela despreza esse vazio das massas. Ela acabou de desprezar o vazio das massas, que vai lá comprar radinho e coisa. E, e como a gente viu, essa perspectiva da vida dela não é porque ela teve nenhum trauma pessoal, não aconteceu nada para ela, né? Mas ela consegue ter uma lucidez muito grande quando ela olha para a sociedade. Ela vê conformismo, ela vê auto-engano, ela vê aqueles esquemas sociais, aquele jogo político, aquele jogo de influência, e ela odeia isso. A única vez que ela vê um pouco de dignidade nas pessoas, ela diz, é quando as pessoas estão sofrendo. Porque aí, quando elas estão sofrendo, elas não estão agindo de forma frívola e autoindulgente. Parecia que era o único momento em que esse ser humano ele deixava cair aquela máscara social e ele se dava conta da sua própria essência. Então, quando alguma coisa dava errado, a gente conseguia ver as pessoas um pouco mais claramente o que elas eram. Só que aí, quando passava esse sofrimento, esse infortúnio, elas voltavam a agir de forma vulgar e, e buscando gratificação cega. Então, essa é a visão dela da sociedade como um todo. E como eu estava comentando, ela disse pro Alva que ela queria se manter livre, que ela queria liberdade. E aí se entra aquela citação: não pedir nada, não esperar nada e não estar sujeito a nada. E como eu comentei, o que que ela busca com isso? Ela não quer ter vínculo, ela não quer ter relação de dependência com nada. Então, por isso que até agora no romance a gente não sabe de alguma coisa que a Dominique quer. Ela não quer ter uma carreira, ela não quer ter um esposo, ela não quer trabalhar no jornal, ela trabalha no jornal, mas na verdade isso não significa muito para ela. Ela não quer ter um relacionamento bom com o pai dela. Ela não quer nada, ela não deseja nada. O ato de desejar alguma coisa para ela, seja uma pessoa, uma obra, uma realização. Lembram que ela quebra a estátua? Que ela disse que era linda a estátua que ela comprou na Europa e ela jogou e quebrou e espatifou toda.
Ela diz assim, ó, ela pensa o quê? Que desejar alguma coisa é o quê? É se abrir para a possibilidade de ser controlada, manipulada ou decepcionada pelo mundo. Então ela não quer correr o risco de sofrer neste mundo. Então ela evita vínculos com qualquer coisa. Então para ela liberdade é esse desprendimento. Eu não preciso de ninguém, eu não quero nada e não vou me submeter à expectativa de ninguém. Então ela meio que ah, de certa forma, ela é mais como uma cínica mesmo, né? Da, nessa tradição filosófica. Então, através disso, ela se protege, porque, novamente, ela entende que esse mundo é corrompido. E ela acha que tudo que é puro e belo vai ser destruído por esse mundo. Tanto que ela quebra a estátua, por quê? Porque ela prefere se recusar a desejar ou preservar qualquer coisa que ela possa amar. Então ela vai destruir antes que o mundo destrua. Por isso que ela quebra a estátua. Ela compra a estátua, ela tira do mundo, dos outros a estátua, e ela pega e quebra ela. Porque ela não quer que a estátua vá parar lá no mausoléu do Holcomb. Ela prefere destruir primeiro. Eu amo essa estátua, mas eu não quero que ela vá ser corrompida e vai ser colocada num lugar equivocado. Então eu vou pegar, vou quebrar ela. E aqui a gente começa a ver a gente começa a ver um conflito nela. Ela ainda não sabe, mas a gente começa a perceber que que tem esse ceticismo, só que ela tem um desejo secreto que ela ainda não sabe, e nós vamos entender depois. Ela quer encontrar alguém que resista, que prove ser digno. Porque, na verdade, olhando a Dominique nesse momento da história, ela não tem nenhum motivo real para viver. Não concorda? Que motivo ela tem para viver? Que valor que ela tem? Que desejo que ela tem? Ela está vivendo no mundo ali, usando sarcasmo, para criticar as coisas com quais ela não concorda. Ela foi lá no cortiço, porque alguém pediu para ela ir. Mas na verdade não importa para ela, e ela diz isso claramente. Isso não me importa, não ganho nada com isso. Eu não estou tendo uma carreira, eu não quero isso. O que que ela quer? A gente não sabe. Então, na verdade, ela segue viva, porque lá no fundo ela quer encontrar alguém que reaja, alguém que faça valer a pena esse mundo. Mas isso não está dito no romance. A gente pressupõe que, se ela fosse 100%, se ela seguisse 100%, se ela tivesse clareza total sobre isso, inclusive para quem leu outros romances da Rand, pessoas nesse nível de ceticismo, nesse nível de desesperança com relação ao mundo, elas já não estariam mais entre nós, provavelmente. Então, alguma coisa segura Dominique ainda. Alguma coisa está segurando ela aí. E aí a gente pode supor que é que ela quer mesmo, ela quer se mostrar, ela quer estar errada de certa forma. Mas até agora não apareceu nada ou ninguém que prove o contrário, que prove que a visão dela está errada, né? Uma outra parte importante desse capítulo é quando a gente vê a reflexão do pai da Dominique, porque a gente viu que ele não se dá muito bem com a filha, né? E o que que acontece nessa relação entre eles? É uma distância emocional disfarçada, porque eles socialmente eles são cordiais, ele cumprimenta, ela cumprimenta e tal, ela vai lá no escritório, enfim. Mas existe um conflito também, cordialidade socialmente, mas dentro do escritório lá já discutiram muito, até ele pediu satisfação de porque que ela tinha falado mal do prédio que ele tinha desenvolvido, né? Então ele não é um mau pai no sentido que ele não tem afeto nenhum para Dominique. Só que ela não consegue entender o que é a Dominique, as atitudes dela, a personalidade dela.
Porque a Dominique, ela é esse espírito indomável e cínico. E o Franklin, ele não entende e ele não consegue controlar, é uma força imprevisível. Então ele não consegue encaixar a Dominique na vida que ele tem. A Dominique é estranha a essa forma de vida que ele leva. E ele se sente intimidado pela filha, porque ele vê que ela tem uma independência que não se dobra a nada, nem mesmo a autoridade paterna. Ele não consegue controlar ela, porque ela não pede aprovação de ninguém, ela não teme alguém que desaprove ela é ingovernável. Porque o Franklin, ele só sabe ter esse domínio dentro dos mecanismos sociais, mas ela não se encaixa nisso. Então, como é que eu vou ser pai dela? Eu não sei falar a língua dela. Tanto que ele lembra de uma experiência da infância dela que ela estava saltando uma cerca-viva, então, num movimento de liberdade e desafio. E o que que representa esse salto por cima da cerca-viva? É que ela se recusa a aceitar os limites impostos por qualquer pessoa ou circunstância. É tipo aquele cavalo selvagem, salta e vai embora. E isso dá muito sofrimento pro Franklin, porque ele não consegue ter o controle. Ele não consegue proteger a filha. Ele não consegue proteger a filha dele, ele não consegue dar carinho para a filha dele. Eles estão, parecem, em duas estações diferentes de rádio, não fecha. E a gente percebe que ele sofre com isso. Não é que ele não queira se relacionar com a filha, mas ele não sabe como se relacionar com a filha. Ele não aprendeu. É, o Eric comenta que ele a vê como ininteligível desde sempre. Isso mostra muito sobre ele próprio. Exatamente. Ele não consegue lidar com ela. E aí, quando ele vê o Keaton se aproximando e conseguindo ter um aparente sucesso com a Dominique, ele considera o Keaton como uma âncora, como uma segurança para a filha. Então, se o Keaton conseguir domar a Dominique, porque ele é muito maleável, como a gente conhece, e ele busca aprovação, ele vai conseguir, de certa forma, meio que domar a Dominique, conseguir colocá-la mais, trazer down to the ground, né? Conseguir fazer ela fincar um pouco mais na realidade, a ela viver mais aquela rotina social. O Keaton é totalmente oposto dela, né? Então, claro, como a gente conclui o quê? Que nunca vai existir uma verdadeira relação de pai e filha com a Dominique. Porque ela, e aqui não aparece assim, eu odeio meu pai. Em nenhum momento ela fala isso. Ela simplesmente não quer ter vínculo com ninguém, nem com o pai, nem. O problema dela com o pai não é porque ele se acostuma, ele segue os padrões sociais. Apesar disso não ser uma coisa que ela prove. Não é esse o problema. Ela realmente não quer construir nenhum tipo de vínculo. Então, a relação que ela tem com o pai é a mesma relação que ela tem com o vizinho do outro lado da rua. Ou quando ela vai numa festa, ou quando ela vai no cortiço, ela reage igual a todo mundo. Não importa se é pai, se é marido, se é o Keating, se é o Holcomb, se é a mulher que lava roupa no cortiço. Tanto faz. Essas pessoas representam versões diferentes do mesmo problema para ela, da mesma corrupção. Um faz projeto que não vale nada, o outro diz que é pobre, mas gasta dinheiro com bobagens. Então, para ela, tanto faz o tipo de corrupção que tu tem como indivíduo. É só mais um no mundo em que eu acredito que há corrupção e que ninguém presta e que nada de bom vai prevalecer. Essa é a visão que ela tem. Então, tanto faz, né?
depois dessa conversa, dessa explicação, o Keating, ele tenta cada vez mais se aproximar da Dominique. E o que que ele vê na Dominique? O que que o Keating vê na Dominique? Porque ele teve tempo para pensar sobre aquele evento, sobre a janta. E, e ele não vê nela beleza física só. E ela é muito bonita. Mas ele sabe que se ele conseguir se relacionar com ela, se casar com ela, ele vai praticamente garantir a ascensão dentro da firma do Franklin. Porque o Franklin deixa claro que ele tem muita esperança de que o Keating vai conseguir domar a Dominique. Então, se ele consegue casar com a Dominique, ele tá feito, né? E aí eles acabam se relacionando, ter cada vez mais, ficando mais próximos, né? Então, para Keating, ela é uma escada para ele ser bem-sucedido. E para Dominique, o Keating representa o quê? A fraqueza daqueles que moldam suas vidas com base nas expectativas dos outros, que ela despreza profundamente. Então, essa é a relação que eles têm. Veja que relação perniciosa, né? Para fechar o capítulo 12, nós temos a atitude drástica da Katie, assustada da Katie, que um determinado dia ela sai de casa correndo e ela vai procurar o Keating, pedindo para ele se casar com ela o quanto antes. Do nada. É, ela sai correndo de casa e vai em busca do Keating, querendo casar quanto antes. E a gente viu até agora que a Katie não era esse personagem, né? Ela sempre foi uma personagem passiva. Mas o que que levou ela a sair correndo de casa? Ela agir como louca. Ela chega na casa do Keating com uma angústia extrema, uma sensação irracional de pânico, como se alguma coisa terrível tivesse para acontecer, né? Ela traz a Rand traz a imagem que ela imagina que ela estava sendo tragada por areia movediça, que uma força invisível estava puxando ela para baixo. E que a única âncora, a única coisa que poderia salvar ela, como aquela pessoa que surge quando está afundando na areia e te puxa pelo braço, era casar com o Kit. E aí o Kit pede, né? Como assim, né? O que que tu tá falando? Tu estava dormindo? Teve um pesadelo? O que que foi? E aí ela explica que essa sensação ela não surge do nada, né? E a gente sabe, e ela fala que até aqui, ela diz que ela vê a sombra do seu tio projetada na parede e que ela se sente assustada por ver uma sombra na parede. É o Kitty, vamos se colocar no lugar dele, não entende muito bem, tá? Tu se assustou por causa de um fantasma, né? Só que na verdade o problema da sombra do Tui que ela sente é que ela está sendo engolida pela sombra do Tui. O Tui controla as crenças dela, define o que ela tem que fazer, esvazia a vontade dela, tudo que ela queria fazer ela não está fazendo. Lembra que ela queria ir para a faculdade? Não foi. Ela queria se relacionar com o Tui, com o Kitten. Até está se relacionando, mas não está muito bom. As coisas também estão saindo do controle. Ela não pôde sair para trabalhar, ela está trabalhando para o tio. Então toda a vida dela diz respeito a. Toda a vida dela está sendo anulada por essa influência do Tui na vida dela. Então, tudo que ele está falando, ela está se sentindo que ela está indo para um caminho que não é o que ela quer. E que está cada vez mais difícil de se desenrolar disso, se desvincular disso. E é interessante que o Tui não levanta a voz para ela e nem dá ordens para ela.
o poder que ele tem sobre ela é como um poder absoluto. É um poder que não precisa verbalizar. É uma coisa insidiosa, é uma questão quase sorrateira. É como uma sombra. Tu não consegue pegar a sombra. Então a sombra ela vem, ela cobre a Katie. O Tui cobre ela, tira o brilho dela. É como tapar a luz. Ela não consegue enxergar mais a vida para ela. Ela está sendo sufocada de fato pelo Tui, pela influência dele. Só que ela não consegue colocar isso em palavras. Ela não entende o que que é altruísmo, o que que o Tui fala, qual que é o objetivo do Tui. Ela não sabe, ela não consegue trazer em palavras pro Peter, pro Keating, né? Ela não consegue explicar. Ela sente que está acontecendo alguma coisa, que ela tá perdendo o controle da vida dela, mas ela não consegue explicar direito o que que é. E aí, então, ela busca o Keating, como eu comentei. E ela vê que essa é a única oportunidade para se libertar, né? Só que aí tem um problema para ela. Qual que é a resposta do Kitty? Ele, em princípio, diz que quer casar com ela, que vai casar logo com ela, no dia seguinte, de preferência. Daí ele conversa com a mãe. A mãe, como de costume, indica o que ele deveria fazer, que era para ele pedir um tempo, que era para ele primeiro focar na carreira dele, ele se tornar sócio. Depois ele poderia casar, fazer o que ele quisesse, né? Então ela coloca um monte de minhoca na cabeça dele. E, e ao mesmo tempo, ele começa, a mãe dele diz pra ele, olha, tem certeza que vai se casar com a Katie? Quando o teu chefe quer que você case com a Dominique? E aí você vai poder ascender socialmente? Você quer arriscar isso casando com uma songamonga como a Katie? E aí ele diz, bah, Katie, não vai dar para casar agora. Vamos adiar o casamento? Vamos esperar algumas semanas até que eu consiga garantir a minha promoção aqui e tá tudo bem, né? A Katie aceita, né? Como anos de passividade, ela aceita sem resistência. Então tu percebe, uma pessoa sai de casa, louca, chega na casa do Kitty, diz que precisa casar, que se sente sufocada, tá desesperada. No dia seguinte, tá tudo bem, não precisa mais, vamos adiar o casamento. Olha como ela é. Olha quem é aquele. Aquele volta a ser aquele de sempre, né? Aquele passivo. Só que ele, esse momento marca o quê? Uma quebra. Aquele, a partir desse momento, ela de fato colapsa. Essa mente submissa dela, a renúncia da individualidade dela, é, esse adiamento, ele, ele praticamente significa que ela entrega a alma dela pro Tui. Ela já não tem mais força para resistir. Essa foi a única. Ela tirou força, não sei de onde, para ir até o Keating e implorar para casar. Então a gente pode entender que a vontade dela já está quebrada. Então o personagem Katie, de certa forma, ele começa ali a desaparecer. Será a gota d'água, era a única, é uma das últimas esperanças dela, né? E o Eric até comenta aqui, ela tem uma passividade triste, né? E de fato, ela, na única chance que ela conseguiu se posicionar com alguma coisa que ela queria de verdade, que ela conseguiu sair de casa, porque lembra que a sombra estava dentro de casa. Então, ela, primeira vez que ela sai de casa e tem a chance de fazer alguma coisa diferente. E ela não consegue. Ela não consegue se casar com o Kitty, né? E aí vamos ver o que vai acontecer com o Kitten, se ele vai casar, com quem ele vai casar. Mas a personagem, ela começa essa cena, como o Eric comenta, é um pouco do início do fim.
para o personagem Kate. A gente vai entender, ela vai se desenvolver ainda em alguns aspectos, mas o fato dela não lutar pelo Kirin, que era o único valor que tinha restado para ela, e ela ser engolida pelas premissas e pelas ideias do tio, essa é praticamente a morte dela. Então, capítulo 12 termina com essa perspectiva. Até no final do capítulo, o próprio Keating, a gente vê que ele também tem a mesma sensação de que era a única chance que ele iria ter de casar com ela. Essa é a perspectiva que é isso que ele sente. Será que vai acontecer isso ou não? E é isso que a Katie sente também. Eles sentem como se tivesse sido a última oportunidade para eles ficarem juntos de verdade. Vamos ver, né, como é que vai o resto da história. Eu queria pedir para vocês, se vocês têm mais alguma dúvida sobre o capítulo 12. Eu acho que hoje a gente conseguiu entender um pouco melhor sobre esses personagens, né, especialmente sobre a Dominique. E cada vez mais as aulas vão trazer essas reflexões mais aprofundadas sobre os personagens e contextualizações mais filosóficas também, para que vocês consigam viver essa experiência do romance A Nascente de uma forma cada vez melhor. Então, se você tiver alguma pergunta, fica aberto o microfone. É, dúvida não tenho nenhuma, porque deu pra esclarecer bastante coisa em relação a ela. Só que, cara, minha cabeça quase explodiu, mano. Muita loucura. Eu nunca, né, eu julguei ela muito mal ali na primeira leitura, porque eu achei ela insuportável, né? Ainda mais como a gente vai ver nos próximos capítulos, eu achei ela muito insuportável. Exatamente, ela é fácil você se enganar com a Dominique. É uma personagem muito complexa mesmo. Então e ela é insuportável porque tu não consegue se vincular com ela. Nem o leitor consegue se vincular com ela, né? Como tu traz a experiência, Léo, é justamente isso, ela tá distante até do leitor. Caraca, é verdade, eu nunca olhei pra essa perspectiva aí, não, realmente. Ela tá longe do leitor. E olha que nós estamos olhando de fora, até o Eric comenta na minha primeira leitura, eu também não havia entendido. É justamente isso. Todo mundo passou por essa experiência. Porque ela parece que realmente ela tá ali só para encher o saco, para para dar lição, parece que ela tá ali para dar lição de moral, porque ela é a melhor, e aí ela fica zombando dos outros, aí ela tem controle sobre o Kitten, ela fala mal do pai, não se dá bem com o pai, ela não se dá bem com o chefe, ela não. Parece ser bem a revoltada sem motivo, né? Porque ela não se dá bem com ninguém. Eu digo de verdade, ela não tem relação com ninguém, e nem com nada. Ela tá ali no mundo, mas a gente não entende muito bem por quê. Parece que é um personagem que entrou sorrateiro ali para incomodar os outros, para tirar a paz dos outros personagens, porque de fato ela tira a paz de todo mundo, né? Ela tira a paz do cara do jornal, ela tira a paz do pai, ela tira a paz do Keating, ninguém sabe o que ela tá pensando. É um pesadelo para as outras pessoas que estão ao redor dela. Ninguém entende ela, nem o pai. Então ela é um personagem que como os outros também, ela vai passar por muitas coisas, mas agora é de fato um personagem insuportável para na leitura. Mais alguma colocação, né? Alguma outra coisa que te chamou a atenção? O Eric também, a Marta. Uma coisa que me chamou a atenção que foi. Tem problema se eu falar em relação ao capítulo passado, que eu não estava presente? Pode falar. O problema é Uma falar do coisa. próximo. Não, não, não. Dos passados não tem problema. Uma coisa que eu achei interessante foi em relação a como o Gale ele agiu com o Tui, né? Porque
depois daquilo tudo ainda, ele foi e deu um aumento pra ele, entendeu? Aquela amostra de poder. E vou te falar, eu achei aquilo muito legal, tá ligado? Eu achei aquilo muito da hora da parte dele. Não, eu não me refiro ao, tipo assim, é porque eu acho difícil falar da posição de poder, mas porque acaba sendo poder sobre os outros, entendeu? Mas eu É, achei a posição dele, tipo assim, caraca, que da hora. é Mas que eu acho que não interessante seja que melhor, né? exato que a gente vai entender um pouco sobre essa questão de poder sobre os homens. Vai entender um pouco a consequência disso e da onde que o Aynan, vamos dizer assim, pega, né, na parte do livro que fala mais sobre ele. E, e é claro, né, ele se veste com a fantasia de César Borgia. Ele é o Maquiavel, né, ele que inspira Maquiavel. Ele é o príncipe. Ele não tem medo de subalternos e de funcionários do jornal dele. Talvez, eu acho que talvez seja em relação à segurança dele sobre ele mesmo, talvez. Eu não sei se dá pra gente dizer sobre isso, É, mas eu achei isso muito interessante, entendeu? Tipo assim, ele tá tão seguro a ponto de dar um aumento pro cara que quer acabar com ele. será que será uma outra pergunta? Será que o Tui quer acabar com ele? De verdade? Só que o problema do Tui no romance é que ele não gosta do Aynan. O inimigo dele é o Aynan. Essa é uma outra pergunta que nós vamos descobrir depois. Porque o Aynan, ele não. Se o Aynan entendesse que o Tui era inimigo dele de verdade, ele não daria aumento, ele demitiria ele, né? Então, de certa forma, o TUI, para o Aynan, nesse momento, pelo menos, ele cumpre uma função. Ele cumpre uma função. Ele está ali por algum motivo. Da mesma forma que a Dominique não é demitida. Que a Dominique faz a mesma coisa. A Dominique fala mal do jornal, fala mal dos outros arquitetos, dos amigos do Aynan, muitas vezes. Ela vai lá, para ela ser a favor para ela fazer os lados com o pessoal da Justiça Social, ela vai lá e fala mal dos pobres e dos assistentes sociais. Ela também não é demitida. E o Aynan sabe o que está acontecendo no jornal dele. Ele sabe o que ela escreveu, ele sabe o que que aconteceu. Por que ele não demite a Dominique também? Ele não deu um aumento para a Dominique, porque a Dominique, na estrutura para ele, está mais abaixo, né? Eu não tenho um contato direto com ele. Tanto que ela fala isso, que ela nem conhece o Aynan pessoalmente. Ela conhece o Tui, mas o Aynan ela não conhece pessoalmente. Então, pro Aynan ela não existe, entende? O Tui, ele existe. O Tui, pro Aynan, existe. E ele deixa claro, diz, olha, eu sou o príncipe e você é um subalterno ali, então fica no teu lugar, né? Faz o teu trabalho ali, não tenta sair do teu limite, porque o teu limite é esse, até vou te dar um, fica quieto ali e não incomoda, né? Não se posiciona onde que tu não é chamado. Então esse é o equilíbrio de poder nesse momento. Hoje nós temos o Aynan, o dono das corporações, o dono dos empreendimentos imobiliários, e nós temos esse Tui que tem um pouco de trânsito ali entre os arquitetos, influencia as pessoas, escreve um livro aqui e ali, mas ainda é um personagem que não tem. A gente não conhece ainda o Tui de verdade, né? Não sabe quem ele é de verdade, o que que ele quer. A gente sabe que ele tem um pouco de influência aqui e ali, mas nem perto do Aina nesse momento do romance. É basicamente essa noção. Mas é bem interessante, né? Ele recebeu o aumento, né? A gente esperava que ele fosse demitido. Da mesma forma a Dominique. Mas não é isso que acontece. Então, só vou colocar, fechar a gravação, então.